sou de Caratinga. Oi, meu nome é William Pazinato, sou médico veterinário, sou de Santa Catarina. Meu nome é Rafael, sou médico veterinário, eu sou da região de Brasília, Distrito Federal. Trabalho com reprodução de grandes animais. Faço atendimento a produtor. Posso lhe dizer que a prática é do seu alcance. Eu buscava um conhecimento não só teórico como prático, e eu encontrei isso aqui. Por indicações de colegas, falando que a pós-graduação era muito boa, que tinha ótimos profissionais. Eu procurei a pós por uma demanda, uma necessidade. Eu super indico para quem quiser ir. Vem pra Semva você também. Bom, mais um dia estamos aqui para discutir a respeito de reprodução bovina, especialmente falando hoje a respeito do embrião DT. Eu me chamo Giancarlo, sou professor da Semva pós-graduação e logo estarei te encontrando aqui conosco. Este é o nosso colega, professor também, João Gabriel, que estará nesta noite comentando comigo a respeito do embrião DT. Bom, João, mais um dia aqui conosco, comentarmos a respeito sobre a evolução das biotécnicas da reprodução e a gente vem sempre comentando a ascensão do embrião DT. Mas vale ressaltar, né, que embrião DT já existe há vários anos. Engraçado por que o auge se tornou somente agora. Mas desde a parte da superovulação, querendo ou não, a gente já trabalhava com embrião DT. Só que não era específico o nome embrião DT. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouco a respeito da produção in vitro, sobre toda a parte que envolve esse embrião DT, o que realmente é esse embrião DT, quais são os gargalos, que não adianta achar que é só um embrião que será descongelado e transferido e que está tudo ok. Jean, pois é. Na verdade, o embrião DT foi dado um nome comercial indicando a maneira na qual ele vai ser transferido, porque a produção in vitro já se criopreservava o embrião, na verdade, é uma técnica de criopreservação, na qual precisava uma etapa anterior à transferência, ou seja, o nome da técnica é a vitrificação. Para a gente transferir os embriões vitrificados, obrigatoriamente precisamos reaquecer esses embriões no laboratório, fazer uma avaliação e seguir a transferência. Quando o embrião congelado, através da técnica de congelamento lento, conseguiu resultados minimamente satisfatórios e estáveis, ele foi denominado DT, que vem do inglês Direct Transfer, indicando que esse embrião já não mais precisava dessa etapa precedente à transferência. Só que, comparando com a TE convencional, lavado uterino, da superovulação, a gente na produção in vitro sempre buscou congelar os embriões assim como era congelado os embriões lavados das nossas doadoras. Não tinha os resultados, ou os resultados eram extremamente ruins, que não tinha aplicabilidade comercial. Por que isso? Com todas as vantagens que todo mundo já sabe e conhece da produção in vitro, a qualidade do embrião ainda é inferior, principalmente usando como referência os embriões que é produzido dentro da vaca. Isso por questões óbvias. A gente faz um processo tentando imitar ao máximo a fisiologia do animal, mas por melhor que seja a técnica, por mais que a técnica já tenha evoluído, a qualidade desses embriões ainda são inferiores. E eu costumo falar que vão passar anos de estudo e a gente não vai chegar na mesma qualidade de um embrião produzido dentro da vaca, porque nós não seremos capazes de copiar 100% do que acontece dentro da vaca. Só que por que hoje a gente tem embrião DT? Porque a técnica evoluiu. É uma técnica nova, ao longo do tempo os resultados visivelmente melhoraram. Parte desses resultados que a gente observa que teve melhora, foi consequência da evolução da técnica, é o congelamento. Esse congelamento ele tem sim uma função interessante, ele vem aumentando muito. Grandes empresas multinacionais têm se dedicado a esse produto, é um embrião congelado, mas ele ainda tem resultados abaixo da TE convencional, do lavado uterino. Por quê? Basicamente por conta da qualidade dessa estrutura. Então pode se perguntar, mas então o pessoal está congelando embrião ruim? Não, pelo contrário. Normalmente o que é congelado é o que há de melhor numa produção. Mas poxa, por que dá 30% e um colega meu que fazia congelamento de embriões na década de 80 e da década de 90 fala que ele consegue 50% de preñência? Porque ele faz com lavado uterino. A gente não consegue replicar isso no laboratório.
porque a gente aspira todos os oócitos. Esses oócitos, boa parte deles não seriam ovulados jamais. Desses oócitos, mesmo quando não há qualidade, eles são submetidos aos processos de laboratórios, que são todos artificiais, materiais plásticos, meios de cultura e etc. E aí a gente vai perdendo qualidade durante o processo. E essa perda de qualidade vai influenciar na nossa taxa de prenhez do embrião fresco. Só que o embrião congelado um dia foi embrião fresco. E quando eu congelo ele, inevitavelmente eu reduzo a qualidade desse embrião. Sim. Porque não se pode, não é possível da gente ter um embrião fresco, que tem média no Brasil de 45% de gestação talvez, o embrião congelado, esse mesmo embrião, hipoteticamente fresco e congelado, se ele fosse transferido, o fresco sempre vai ser melhor do que o congelado. Então a gente sim, já evoluiu muito na técnica do embrião DT. Ele é um produto indiscutivelmente importante para a técnica. Então nós, atuantes, profissionais, técnicos da área, seja veterinários autônomos, empresas, laboratórios e etc., precisa sim produzir, fazer e transferir o embrião DT, porque ele é um produto importante, com grande aplicação, mas a gente vai continuar evoluindo essa técnica, a ciência mundial e as empresas vão contribuir muito com isso. Vai sim aumentar as taxas de prenhez com o embrião congelado, isso não resta dúvida, mas para aumentar a taxa de prenhez de um embrião congelado, obrigatoriamente o do fresco também vai melhorar. Então a gente vai fazer com que a técnica evolua. E a técnica evoluindo, a gente vai sim ter um resultado melhor com o embrião DT. 30, 35% de gestação média é uma taxa ruim? Não, não é uma taxa ruim. Pode melhorar? Tem que melhorar, porque a gente tem que estar em constante evolução. Então assim, a gente na verdade não é uma técnica nova, é uma técnica que tem aplicação nova na produção in vitro de embriões, mas é uma técnica que talvez já é feita há 40 anos. Já é feita há 40 anos com muito menos recursos tecnológicos do que é feito hoje. Ah, mas isso é um indicativo de que o nosso embrião de produção in vitro ainda é muito ruim. Nossa, mas você está falando mal da técnica? Não, não é mal da técnica. É uma característica da técnica que, se olhar pelo lado positivo, a gente tem possibilidade de melhorar. Porque o embrião de terra convencional ele é congelado em estágios diferentes, em condições mais adversas possíveis, porque muitas das vezes é congelado em fazenda, e tem resultados superiores e muito mais frequente. Então, na verdade, é uma técnica antiga que tem ganhado aplicabilidade nos últimos anos na produção in vitro de embriões, já teve uma evolução considerável num espaço de tempo muito pequeno, mas ainda há algo muito que se melhorar. Então, a gente observa que teve resultados de DT de 60%. É verdade? Com certeza absoluta. Não é média, mas é verdade. É os extremos, né? É os extremos. Eu consigo resultado de 60%? Consigo. 60% em 500 embriões ou em 10? Em 10 embriões são 6 prenhezes. Em 500 seriam 300. É possível de conseguir? Talvez não. É uma média extremamente alta. Não é a média nem do embrião fresco, mas resultados pontuais é possível sim. Ou seja, se eu tenho um resultado pontual de 60% de prenhez, por que eu não tenho essa média? O que funcionou para eu ter um resultado de 60% naquele trabalho específico que não funciona para todos os outros? Então, o que a gente precisa já está bom do jeito que está. Vamos manter desse jeito, mas vamos pegar esses extremos e vamos sentar e discutir por que ele foi tão melhor do que a média. O que a gente precisa fazer? Um dos pontos, isso aí é inevitável, é a qualidade desse embrião. E aí a qualidade do embrião não é o processo de laboratório. É desde a manutenção da doadora, coleta desse óvulo, levado para o laboratório até que esse seja congelado. Então se for congelado o embrião bom, vai dar prenhez? Não. É a manipulação desse embrião depois que ele é congelado até o momento da transferência. Como ele é colocado no botijão, como ele é manipulado na hora de tirar do botijão meu, passar para o meu produtor, para o meu cliente, como que eu manipulo esse embrião na hora de transferir. Eu estou descongelando ele de que maneira, eu estou respeitando o protocolo da empresa, eu estou expondo esse embrião a temperatura ambiente ou não, como que eu pego nessa paleta, como que eu aplico
monto o meu inovulador, como que eu faço a transferência desse embrião. Então isso tudo vai impactar no meu resultado de prenhez. Que o pessoal confunde, né, João? Expor o ambiente na temperatura do ambiente, mas expor a luz não é espermatozoide, que nós temos milhares de espermatozoides dentro de uma paleta. A gente tem apenas um embrião. Então, as pessoas, hoje eu vejo alguns erros gritantes de campo, que o cara descongela o embrião, ele tem que ficar X segundo para fora antes de colocar dentro do descongelador, mas ele acha que é pegar a paleta e expor ela para a luz, mostrar ela à luz. O sol. Para o sol, principalmente, e contar o tempo com o embrião levantado. Então, esses são os grandes gargalos que nós temos. Não basta ter o embrião congelado, que ele será descongelado e ponto final ele vai se transformar numa prenhez. Quem sabe? A seleção da receptora para receber um embrião DT, ela tem que ser mais específica, já que eu tenho um embrião que passa por uma condição na qual ela é desafiadora, querendo ou não, o congelamento é desafiador. É um estresse. É um estresse. E será que toda e qualquer receptora na presença de um corpo luto basta para ser receptora? Quais seriam as condições, os cuidados que eu devo ter? Aonde que eu preciso realmente olhar sobre esses gargalos para mim ter um melhor resultado? Porque o que me chama a atenção, João, é que na produção de embriões, o mesmo laboratório tem um resultado de DT X%, tem um outro X%. O pessoal fala que simplesmente é só a produção do embrião, que é o meio. Mas o meio foi o mesmo. O que mudou só foi apenas a matéria-prima anteriormente comentada no dia de ontem, que é o ósseo, e até a produção do embrião. Geralmente o técnico foi o mesmo, as condições ambientais ali do laboratório, tudo foi a mesma, o meio foi o mesmo, mas o que pode estar influenciando? Pois é, já aí está, tudo embrião bovino. A gente sabe que tem diferenças entre os grupamentos genéticos de fisiologia, etc., mas eu fico pensando, será que existe em alguns trabalhos específicos, alguma empresa com algum pó mágico que a gente coloca e muda completamente a fisiologia daquele embrião, daquela célula, que faz com que ele fique melhor? E assim, é um estresse do congelamento, porque a gente está submetendo esse embrião a substâncias tóxicas. Sem dúvida. A grande maioria delas muito tóxicas. Muito. Além disso, a gente está colocando o embrião que deveria ser mantido a 38 graus, em média, a menos 196, temperatura do nitrogênio. O quanto que isso prejudica ele? A gente sabe que prejudica, mas o quanto que ele perde qualidade comparado ele fresco e ele pós-congelamento. E eu desconheço essa medição. Mas inevitavelmente esse embrião perde qualidade. E ele é um estresse. Então tudo que eu fizer para poder reduzir o estresse que eu já sei que tem é importante. E o que eu poderia fazer? Manejo, manipulação dessa célula, dessa paleta. Então assim, as empresas normalmente passam um protocolo de descongelamento no qual muitas das vezes tem lá material necessário, todos os materiais de transferência de embrião, mais uma caixa de isopor, para quando você for escolher os embriões que você transferir, você tire toda a rack de dentro do botijão e imediatamente mergulha ela na horizontal a uma caixa com nitrogênio. E ali dentro do nitrogênio, com uma pinça, você consegue escolher os embriões melhor. Por quê? O nosso hábito com o sêmen é suspender a rack dentro do botijão, expõe todo mundo que está dentro daquela rack à temperatura ambiente, levanta a paleta, passa o dedo, olho, abaixo, até que eu acho o que eu preciso. Com o embrião jamais isso pode ser feito. E aí os veterinários falam, poxa, uma caixa de isopor é tão barato, mas é trabalho, eu tenho que ter, ela quebra. E aí o veterinário não faz isso, ou o técnico não faz isso. Isso vai ter um impacto negativo na prenhez. A empresa que fornecer esse embrião, ela vai saber disso? Muitas vezes não. Então ela vai ter um resultado ruim, vai gastar dinheiro e tempo buscando melhorar dentro do laboratório, e na verdade o que está acontecendo é a má uso desse embrião. O que o pessoal tem feito para reduzir? Treinamento de quem vai transferir os embriões que eu produzo. Eu treino essa pessoa, mas eu não acompanho ela. E o quanto que essa pessoa de fato está fazendo o que eu peço? A execução do treinamento, a execução do procedimento de transferência é uma coisa, da avaliação da receptora é outra, dos cuidados com o embrião é outro. O quanto que essas pessoas, os nossos colegas, nós estamos comprometidos e dedicados
a trabalhar com esse produto que é diferente, de forma diferente. Eu estou acostumado a transferir embrião fresco. O embrião congelado é a mesma coisa. A transferência, a execução do procedimento, local de deposição, agora a avaliação da receptora, será que é igual? Será que é exatamente a mesma coisa? A forma como eu vou manipular esse embrião é a mesma coisa? E tem muita gente que está acostumado com, por exemplo, uma IATF, no qual descongela diversas doses de sêmen ao mesmo tempo, e quer fazer isso com o embrião. Será que isso é bom? Se a empresa passou um protocolo no qual ela recomenda descongelar um por um, expondo 10 segundos a temperatura ambiente, 20 segundos a água aquecida a 32, 35, 36 graus, transferir o embrião dentro de um intervalo de no máximo 2, 3 minutos, será que ela realmente está passando isso só para mostrar que ela tem regra ou de fato ela fez alguma coisa pensando no melhor resultado desse embrião? Eu ainda acredito que as empresas fazem isso, perdem tempo e dinheiro fazendo isso, indicando que realmente aquele embrião é mais sensível. Então nós deveríamos ter esse cuidado, mas será que essas pessoas executam de forma adequada? Para ter um resultado sempre constante? A gente tem um produto excelente na mão, que não resta dúvida, vai atingir um outro nicho de mercado. Acho que o mercado aí, o número de leilões, de vendas, de representantes vendendo embriões, diz muito mais do que nós dois, do que esse produto é para o mercado, mas é o uso dele. Eu considero hoje que o DT já evoluiu muito, precisa continuar evoluindo, mas o grande gargalo dos 30% de prenhez, dos 35% de prenhez, é o uso desse produto. Ele é mal utilizado. Quando eu falo ele mal utilizado, não é que ele é vendido de forma errada, ele é transferido de forma errada, não a execução do processo, mas desde a transferência de um botijão para outro, até a escolha de qual embrião vai transferir, como eu pego nessa paleta e respeitar um protocolo. Isso aí falta nós, técnicos de maneira geral, disciplina. E você pode notar, né, João, que quando nós estamos realizando a transferência, quando o médico veterinário está executando, geralmente tem uma segunda, uma terceira pessoa participando do descongelamento desse embrião. E eu fiz um treinamento muito prévio com ela. E uma pessoa, às vezes, que não tem o conhecimento que ali dentro existe um embrião que é algo mega super importante. Então, o primeiro e o segundo ele faz da forma adequada. Quando a gente vira as costas e acha que agora ele aprendeu, ele começa a cometer os erros. E ele coloca em risco todo esse trabalho. Que é desde a pessoa que coletou os oócitos até a pessoa que comprou os embriões. Até a pessoa que comprou, que adquiriu tudo. Mas o que vem ocorrendo? É igual você está falando, é um novo nicho de mercado para você, médico veterinário, que gosta da área de reprodução, pode investir que esse é o futuro da reprodução bovina, mas você terá que ser diferente. Para abranger todo esse nicho de mercado do embrião DT, você terá que fazer algo diferente, seja na seleção da sua receptora, seja no investimento de equipamentos de qualidade para realizar esse descongelamento. Acabou, pessoal, não é por mal, mas você aquecer uma água, colocar um termômetro e ficar naquela condição de temperar a água para poder descongelar um embrião desse tipo, você está mais à mercê de grandes erros, tá? Então, é possível? É, mas em volume você está à mercê de aumentar o risco de errar. E aquele colega que está ali te auxiliando, ele tem que estar muito enganjado, preparado para poder te auxiliar de verdade. Às vezes, na montagem de aplicador de sêmen, a gente ensina 1, 2 doses, qualquer ser humano é capaz de pegar e dar continuidade a esse trabalho. O embrião não é bem assim. O embrião a gente tem que mostrar que tem algo mais específico, mais especial ali para poder estar trabalhando. Principalmente todos esses cuidados que o João acabou de comentar com nós sobre qual a forma de pegar essa paleta, como a gente fazer o descongelamento, como montar esse aplicador, como colocar essa bainha, como proteger esse aplicador até o local da transferência, onde o médico veterinário irá executar a deposição desse embrião. Mas são tantos gargalos que a gente às vezes deixa de lado o fato que é aparentemente não necessário, para achar que o interessante de tudo é como transferir realmente o embrião. E não é bem assim.
Às vezes, mecanicamente, a gente sabe colocar muito bem o embrião onde ele deve ficar, mas a gente não sabe o momento pelo qual ele está sendo ali manipulado do botijão até o momento que ele chega dentro do aplicador para você transferir. Basta a gente entender que, querendo ou não, o tipo de bainha, muitas das vezes a ponteira de uma bainha de transferência de embrião, ela pode colocar em risco o seu embrião, tá? Simplesmente uma rebarba ali na ponteira, na fabricação de uma ponta de uma bainha de transferência de embrião, ela pode ser como, gritantemente, fazer um exemplo aqui, ela pode ser como uma lâmina de bisturi cortando a cápsula daquele embrião, expondo toda aquela parte interna da massa celular ao ambiente de uma só vez. Então a gente tem que ver que são pequenos gargalos. Por que eu estou chamando a atenção disso, falando de bainha de transferência de embrião? Porque são inúmeras perguntas que hoje eu recebo perguntando se é possível transferir embriões com um aplicador de sêmen, onde nós temos essas bainhas de 2 ou 3 aberturas. Desculpa, pessoal, isso é uma ignorância. É possível jogar uma bolinha através daquele buraquinho, mas essa bolinha ela pode sofrer danos que podem ser irreversíveis para uma possível pré-ex. Então são esses os cuidados que nós devemos se atentar. Porque as pessoas acham, a bainha basta ter uma bolinha na saída dela de lado que é o suficiente para o embrião sair. Mas não sabe que aquilo foi tudo ele planejado de forma para que o embrião possa sair ali projetado sem que haja sem que haja o risco dele ser lesionado durante a possibilidade dele ser empurrado com o êmbolo do nosso aplicador. Jean, por exemplo, quem vai transferir esse embrião, ele sabe identificar numa paleta congelada qual é a posição que o embrião está? E se ele souber qual seria o dano de eu botar minha mão exatamente onde o embrião está? Vai existir uma troca de temperatura ali. O quanto essa troca de temperatura instantânea pode causar de dano àquele embrião? Então, assim, essas informações parecem extremamente simples, mas tem uma influência grande na taxa de preguiça. Na verdade, pode ter. Então, não é só tirar o embrião, é saber aonde pegar na paleta, o porquê isso interfere. Por quê? Eu posso ser treinado a pegar na posição específica da paleta, mas se eu ver um colega que está me auxiliando pegando no lugar errado, não apenas corrijo ele, mas eu falo o porquê ele não pode fazer o que ele está fazendo. E aí, quando a gente sabe o porquê das coisas, fica mais fácil da gente entender o que eu estou fazendo e o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sem dúvida, né, João? É tudo isso que nós estamos comentando ao longo de toda essa jornada. A importância de você ter conhecimento teórico associado com todo o conhecimento prático. A gente está aqui com a Senva pós-graduação para tentar te agregar todo esse conhecimento teórico e prático, juntar as informações e te fazer um profissional diferenciado para o mercado de trabalho. Agradeço a participação do colega João Gabriel, contribuindo para falarmos para nós a respeito da transferência de embriões e toda a parte de produção in vitro, principalmente mostrando para nós aí alguns gargalos do embrião TT. Bom, aproveito esta oportunidade para a gente dar continuidade e falarmos do nosso último tema relacionado a essa terceira jornada do veterinário em bovinos, que seria a parte de aspiração folicular guiada por ultrassom, a tão conhecida O. Pois bem, a aspiração folicular aqui no Brasil, ela ainda se encontra nessa parte de aspiração guiada por ultrassom, mas vale ressaltar para vocês que a gente pode realizar a aspiração, entretanto, de outras maneiras, como até mesmo em ovários de abatedouro, algo que aqui no Brasil não é comum. Existe apenas um laboratório que eu tenho conhecimento que realiza a aspiração de ovário de abatedouro para a produção comercial de embriões, tá? E temos também a aspiração de bezerras, já na idade ali pré-púbere, né? Idade próxima de 3, 4, 5 meses de idade, que não seria através da ultrassonografia, seria através de videolaparoscopia. Bom,
E sabemos que é fundamental juntarmos aí todo esse conhecimento técnico e principalmente explorar toda essa parte de aspiração. Mas como aqui no Brasil grande parte de todo esse trabalho é realizado através da aspiração guiada por ultrassom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que para um aspirador, um veterinário que é especialista em aspiração, ele deve ser um profissional diferenciado no mercado e pensar não apenas em quantidade, mas sim em qualidade. Por quê? É através da obtenção desse zoócito, ou seja, a principal matéria-prima de toda a produção de embriões in vitro que nós teremos. Algo que já esteja comprometido desde o momento da aspiração irá comprometer as próximas etapas de todo esse trabalho. Então é fundamental que esse profissional esteja ele realmente enganjado em não apenas coletar oócitos em quantidade, mas que também se preocupe em aspirar oócitos de qualidade. E sabemos que a parte onde temos a contribuição do aspirador juntamente com o colega que vai rastrear esses oócitos, é fundamental que essa dupla esteja ela muito bem enganjada, porque é o colega que está rastreando que ele passa as informações da qualidade desses oócitos para o profissional que está aspirando. Então é fundamental que esses dois sempre se comuniquem o tempo inteiro. A cada vaca que é aspirada, que depois já venha uma resposta de como foi a quantidade de óssito que essa doadora produziu naquele momento da aspiração e até mesmo a qualidade desses ósseos. Pois, naquela condição, o aspirador, dependendo da situação, ele pode tentar consertar algum problema que possa estar influenciando diretamente na qualidade daqueles ósseos, ora seja inerente pela técnica e não pelo animal. Sabemos que algumas condições de baixa qualidade ossitária é inerente ao próprio animal, mas sabemos também que em algumas situações é inerente à técnica. Então há possibilidade sim da gente corrigir a técnica para que as próximas doadoras não sejam prejudicadas quanto à qualidade dos seus ósseos por alguma influência direta da técnica. Bom, esse zoócito é a matéria-prima para a produção de embriões. Então, não somente pensarmos em quantidade, como também em qualidade de ósito. É fundamental a gente chamar a atenção de vocês, futuros aspiradores ou até colegas que já aspiram, para a qualidade do equipamento de ultrassom. Tem que ser um equipamento que te dê condições de não apenas furar a bolinha preta, que você saiba delimitar o folículo, sabe se realmente todo o conteúdo desse folículo foi aspirado, porque a gente não enxerga o ósseo, a gente enxerga o líquido folicular de um folículo. Então o que a gente vê aspirar não é o ósseo, é simplesmente o líquido folicular, que juntamente deste líquido vem o ósito e demais estruturas presentes naquele componente de um folículo. Tá? A imagem que se vê no ultrassom, aquela imagem anecogênica, ou seja, de característica preta, é apenas o líquido folicular e não simplesmente o folículo, como a grande maioria acha que está aspirando o folículo. Está aspirando o líquido folicular juntamente com o ósito e contemplando assim a presença de um folículo. Bom, é fundamental entendermos que a população de folículos de uma vaca, ela não te garante somente quantidade de ósito. Eu não tenho a obrigatoriedade de aspirar de uma doadora sem ósito e ter somente 12 embriões produzidos. Talvez seria interessante a gente aspirar 35 ócitos de uma doadora e ter o mesmo 12 embriões ali produzidos. Então não fique, vamos falar assim, não fique todos vocês ansiosos com a grande quantidade de ósito aspirado se a gente não teve uma boa taxa de conversão em embriões.
é muito mais interessante que a mesma quantidade de ósito aspirado seja também proporcional à quantidade de embriões produzidos. E o que a gente almeja hoje é principalmente quando se tem uma grande quantidade de ósseos aspirados, que a gente pode variar acasalamentos, porque é um pouco inconveniente da técnica a gente aspirar de uma doadora sem ósseo, fazer toda a parte de seleção, seleciona uns 75 ósseos e na hora de fazer a parte de maturação e posteriormente a fecundação, fecundar os ósseos maturados com um único toro. Às vezes a gente tem uma massa produção de embriões de simplesmente de um só acasalamento. Então é interessante nesse momento a gente pensar num plano B, talvez usar 2 touros com acasalamentos distintos para aproveitar essa grande quantidade de ósseo produzido naquele momento por essa doadora, uma doadora de potencial na produção de ósseo. Bom, mas não deixa também de merecer a gente pensar naquelas que têm uma baixa produção de ósseo, já que um dos principais motivos de estar aspirando aquele animal é o seu interesse genético. Então, às vezes, a gente tem um animal que tem uma grande demanda de mercado, mas a produção de ósseo daquela doadora, infelizmente, é menor. E assim a gente tem que aproveitar o máximo dessa doadora, lembrando sempre do fator qualidade de ósseo. Já que a gente está trabalhando com uma menor produção de ósseo dessa doadora, ou seja, a gente consegue obter uma menor quantidade de ósseo, quem sabe assim a gente contribuir com uma melhor qualidade desses ósseos, então, uma vez aspirado. Então, reforçando para vocês, é fundamental que esses 2 técnicos de campo estejam muito enganjados, tanto o aspirador, geralmente o veterinário, juntamente com o que está selecionando os ósseos, para que eles possam se comunicar e levar para o laboratório de produção in vitro um material de qualidade, que a partir daí as próximas etapas já tem um fator positivo. A gente hoje observa muito o pessoal se preocupando com quantidade, mas poucos falando a respeito de qualidade de ósseo, e é fundamental. É a matéria-prima que nós temos. O João Gabriel, na aula, nessa segundo dia de aula nosso, ele reforçou muito sobre a qualidade da matéria-prima, que muitas das vezes compromete toda a técnica de produção de embriões in vitro. Então, reforço novamente para vocês a importância da qualidade desses ósseos para que a gente tenha uma boa produção de embriões. E essa produção de embriões, não somente o embrião a fresco, como também o embrião que passa a ser o criopreservado, que é, como eu disse aí em outros momentos, a tendência do nosso mercado. Mercado esse futuro para vocês, médicos veterinários, principalmente aqueles que sonham entrar dentro da reprodução bovina. Então, se especialize dentro da área de reprodução, principalmente tendo na ponta da sua língua a teoria e a prática de fisiologia, de anatomia, para que assim possa entender melhor sobre todo o processo de transferência de embriões. É isso aí, pessoal. Ao longo desses 3 dias de aula, tivemos a oportunidade de falarmos a respeito da reprodução bovina. Simplesmente, um breve resumo falando a respeito de reprodução. Assim como eu, quando fiz a minha graduação, me graduei em medicina veterinária, tinha um sonho de se trabalhar com reprodução bovina, mas sempre almejava. Trabalhar com reprodução do jeito que eu estou não está no momento, então eu preciso me especializar. Foi onde então eu me procurei a me especializar na área de reprodução e te convido, se você almeja trabalhar com reprodução, não deixe de se especializar, é fundamental para a sua carreira profissional, simplesmente para você se adequar aos assuntos voltados diretamente a essa área e poder se especializar melhor sobre a técnica a qual você almeja trabalhar, ou, quem sabe, as técnicas que você almeja trabalhar, não simplesmente uma, como várias. Isso dependerá principalmente de você.
Sabemos que é uma carreira onde tem uma dedicação muito importante na nossa vivência de campo, sempre conciliando toda a parte teórica com toda a parte prática. Não seja apenas mais um médico veterinário que se diz trabalhar com reprodução bovina. Seja o diferencial. Não aceite resultados na média. Busque sempre estar acima da média, trabalhando com resultados superiores, para ser reconhecido nesse mercado de trabalho e poder fazer todo o seu diferencial na sua região. Eu te convido a entrar no nosso link da Senva Pós-Graduação e fazer uma viagem dentro desse programa de pós-graduação que nós temos a te oferecer. Esse trabalho de todo o planejamento da pós-graduação, ele foi planejado com muito carinho para vocês, onde buscamos em uma investigação sobre o mercado do médico veterinário, quais seriam as pendências que poderíamos contribuir para a formação de um técnico especialista em reprodução e produção de bovinos. Então, assim, fundamos a Senva Pós-Graduação voltada à área de produção e reprodução bovina, que já é um sucesso. Temos mais do que 13 turmas em andamento, tá? Algumas já formaram e várias outras em andamento. E por onde eu passo, sempre me deparo com um ex-aluno agradecendo toda a contribuição que essa pós teve na sua vida profissional, mostrando a realidade da vivência do campo entre o nosso conhecimento como professor e também técnico atuante na reprodução e produção de bovinos. Temos um corpo docente enxuto, mas com muita experiência tanto teórica quanto prática, e sabendo transformar toda a teoria em conhecimento de fácil aquisição para a sua rotina. A gente tenta sempre levar até vocês um conhecimento atualizado e de fácil entendimento por vocês. A nossa didática é voltada simplesmente a melhorias de todo o conhecimento para transformar a sua vida de médico veterinário em um especialista em reprodução e produção de bovinos. Não deixe de fazer uma visita ao nosso site. Se puder, entre pelo nosso link e faça essa visita para nós. Eu te aguardo. Se Deus quiser, estaremos presentes em aulas presenciais, principalmente levando até você todo o meu conhecimento teórico e prático. O que eu puder passar para vocês, estarei à disposição de todos. Um grande abraço e obrigado por esta terceira jornada do veterinário em bovinos. Toda oportunidade que você tem de estudar a mais, de agregar conhecimento, é sempre muito válido, em qualquer área, em qualquer setor. Fazer uma pós-graduação é muito importante, não somente pelo título de especialista, mas também para que você possa abrir os horizontes, para que novas técnicas você possa colocar em prática na sua vida profissional. Aqui você encontra a prática junto com a teoria, caminhos de mãos dadas. Então, quando você tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação e se especializar naquela área, você tem um diferencial muito competitivo no mercado. As aulas práticas têm um grande número de animais para a gente poder treinar, que vão lhe permitir desempenhar o seu trabalho de uma forma muito mais eficiente. Por isso, esses programas de pós-graduação, sobretudo o programa de pós-graduação da Senva, CPT, é um programa extremamente completo. Os alunos têm acesso a uma estrutura excelente, onde a gente pode praticar muito. Então a gente consegue abordar de uma forma mais ampla, e de uma forma mais detalhada e inclusive mais aprofundada. Literalmente,
um especialista. O laboratório muito bem estruturado, com microscópios, com toda a aparelhagem necessária, né? A gente realmente coloca a mão na massa. Sim, o conteúdo é incrível, a gente aprendeu muito aqui. Estou aprendendo muito. Esse projeto dessa pós-graduação da SEMA, ela conta com professores altamente capacitados, um corpo docente extremamente técnico, todos professores profissionais com mestrado, doutorado, alguns professores de universidades. Todo o corpo de professores é muito forte. O professor é bem didático, a estrutura é excelente. Hoje a gente já está conseguindo trabalhar como médica veterinária em reprodução equina. Para mim está proporcionando um grande conhecimento. Eu acho que eu vou conseguir me inserir mais facilmente no mercado de trabalho agora que eu estou concluindo essa etapa.